E já vou chamar a Carlinha aqui para a gente começar. O objetivo dessa live, a gente sempre conversa aqui no Instagram sobre atendimento, a importância do atendimento para a gente tornar os nossos clientes fãs da nossa marca, né? Eu falo muito sobre encantamento aqui dos clientes, falo sobre gerar experiências para os nossos clientes e a gente não consegue fazer isso sem um atendimento eficaz. Então, hoje eu resolvi chamar uma amiga que é especialista em comunicação não violenta. Eu vou apresentar ela melhor depois que ela entrar aqui, porque eu acredito que é uma técnica, é uma das formas mais incríveis de você conseguir fazer com que o seu atendimento seja empático e que seja um atendimento realmente eficaz e que toque no cliente para que ele se torne fã da sua empresa. Então, deixa eu já chamar aqui a Carla e apresento ela para vocês quando ela entrar. Venha, Carlinha. Cadê Carlinha? Venha. Vê se amei. O pessoal ainda tá entrando. Olá! Como está, amiga? Quanto tempo não te vejo assim, presencialmente, para Verdade. nós juntas. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos e todas. Gente, ó, Carlinha é psicóloga, especialista em comunicação não violenta, especialista em desenvolvimento pessoal, em gestão de pessoas, gestão de projetos, empoderamento feminino. Gente, essa menina estuda tanta coisa que eu já nem sei mais dizer aquilo que ela é especialista, o que ela não é. Mas é em um monte de coisa boa e eu creio que hoje o nosso conteúdo aqui vai ser incrível para te ajudar aí a melhorar o teu negócio e fazer realmente a diferença no atendimento, né, Carlinha? Que eu acho que a comunicação não violenta, ela é a base hoje da comunicação em qualquer coisa, nos relacionamentos, nas empresas, no relacionamento de trabalho com seus colegas e com os clientes também, né? Sim, sim, com Então, assim, certeza. para a gente começar, vamos começar nivelando esse pessoal aqui, porque a gente fala CNV, tem gente que não sabe nem o que que é. Não sabe se é para comer, se é para passar no cabelo. Então, bora Sim, sim. nivelar todo mundo. Vamos lá. Então, vamos começar aqui. O que que é a comunicação não violenta? De onde que surgiu esse conceito? Quais são os conceitos para a gente aplicar? Coloca todo o seu conhecimento aí para fora que a gente quer te ouvir. Beleza. Primeiro eu quero te agradecer muito, Priscila, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, falando sobre esse tema que eu estudo, que eu gosto muito, que eu me identifico, que eu procuro aplicar também, tanto no meu trabalho como também na minha vida pessoal. Quero também agradecer aos meus parentes, aos meus amigos que também estão assistindo a live. Isso é muito importante, né? Rede Sejam de apoio é fundamental. bem-vindos! E compartilha, gente, É uma ó. das. Compartilha essa live com os amigos aí, ó. Compartilha, 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 compartilha. Aperta o botãozinho de curtir Chama. aí. Isso. E compartilha para convidar outras pessoas. É muito importante a gente falar disso também, né? Que rede de apoio e empatia, né, tem tudo a ver com comunicação não violenta. É E quando que verdade. a comunicação não violenta surgiu? Ela surgiu mais ou menos na década de 60, quando o Marshall começou a compilar todos esses conhecimentos junto com outros colegas dele, né? Ele estudou também com Carl Rogers, que também é um dos teóricos de psicologia, né? Quem for psicólogo também sabe que é aquela abordagem centrada na pessoa. Então, por muita influência de ter estudado também com Rogers, pela questão também das lutas pelos direitos civis de Martin Luther King, pela luta também de Gandhi, né, em toda a cultura de paz, de promoção de cultura de paz, Marshall foi influenciado por tudo isso também. E claro que também por todos os conflitos raciais que ele acompanhou lá nos Estados Unidos. Então, a partir disso, ele se dedicou a estudar essa questão da empatia, da comunicação, para melhorar essas questões relacionadas a conflitos, a mediação de conflitos e principalmente a questão da violência, né? E ele criou um centro chamado Center Nonviolent Communication, se não me engano, que é o Centro de Comunicação Não Violenta, né? Que existe até hoje e é o centro responsável pela propagação de todo o conhecimento que Marshall reuniu
por todo mundo. Existem várias sedes no mundo todo. A sigla, se vocês quiserem pesquisar depois, é CNVC. E esse centro ele tem várias formações, né? Ele certifica treinadores para que depois possam compartilhar todos os conhecimentos que o Marshall trouxe para a gente, né? Eu estudei, inclusive, recentemente com uma dessas pessoas que tem a formação, que é o Yuri. Ele é da Sinergia Comunicativa. Depois, se vocês quiserem acessar também o perfil para conhecer, eles fazem um trabalho maravilhoso. Ele e a Sandra, a esposa dele. E é muito legal, eu indico e recomendo a vocês. E vou ler para vocês a definição de CNV, a definição do Marshall, tá? Uhum. A comunicação não violenta, ela se baseia em habilidades de linguagem e comunicação, que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Essa é a definição do Marshall Rosenberg para a comunicação não violenta. Então, vocês viram que, de acordo com a definição dele, ele pretende trazer esse conceito para que a gente possa refletir mais sobre o nosso processo de comunicação, tanto interno quanto externo. Então, eu preciso estar atento ao que o outro está falando, mas eu também preciso estar atento ao meu interior para saber o que eu vou falar, né? Então, essa é a proposta, a ideia básica da comunicação não violenta. Quer falar mais? Quer perguntar, Pri? Não, vamos seguir. Muito incrível, assim, você ver qual o objetivo principal da comunicação e que é base para toda e qualquer comunicação, né? E agora, gente, nesse cenário atual que ainda estamos, né? Cenário de pandemia, a gente vê que muitas relações mudaram em relação a essa forma de comunicação, né? A gente tinha uma comunicação muito mais presencial. Você vê que quando eu, por exemplo, eu falo com as mãos, né? Eu adoro falar com as mãos. Então a gente se expressa, né? A gente se expressa com as nossas com o nosso rosto todo, com o nosso corpo, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expressa. E como é complicado, às vezes, num cenário em que a gente só consegue falar desse jeito, né? À distância, aqui pelo menos a gente está se vendo, então você continua vendo aqui as minhas expressões, vendo tudo. Mas quantas pessoas tiveram que se relacionar com as outras, até mesmo com parentes, durante esse período, só pelo telefone ou só por audioconferência, né? A pessoa não conseguia ver a outra, não conseguia tocar. E como é importante essa relação do uso da comunicação não violenta, né? Nesse sentido também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, no atendimento, focando no atendimento. Muitas empresas tiveram que mudar o atendimento ao cliente agora, durante a pandemia. Você vê que muita gente estava fazendo atendimento por direct nas redes sociais, no Instagram, ou no Messenger, no Facebook, ou fazendo atendimentos maiores por e-mail, audioconferências, até atendimento médico, né? A gente teve a telemedicina, né? O atendimento online. Sim. Então, como que a gente pode aplicar a comunicação não violenta no atendimento neste cenário, num cenário que você não está próxima da pessoa, não está no contato, né? E até você falar um pouco também de como aplicar isso no atendimento presencial também, porque daqui a pouco, se Deus quiser, a gente já está voltando ao normal e as pessoas vão poder voltar, mesmo nesse cenário de reabertura. Muita gente já está indo às lojas e restaurantes, então já está tendo esse contato presencial, mesmo com a máscara aqui tapando uma parte do rosto, né? Que aí tapa um pouco da expressão que você tem. Mas como que a gente pode usar esses conceitos aí de tudo isso que você falou, da empatia, de você se conhecer para você saber como você vai falar com o outro no atendimento, né? Quando você vai responder um e-mail, quando você vai responder um direct, quando você vai atender a pessoa presencialmente. Bom, foi importante você dizer em relação à questão da empatia, né? Porque muitas vezes a gente pensa que existe muito esse conceito de que empatia é só eu me colocar no lugar do outro, né? Com a comunicação não violenta, o Marshall ele vai além disso, né?
é também necessário que você tenha empatia consigo mesmo. Então, ele traz muito o conceito de autoconexão. A gente precisa estar conectado consigo mesmo para perceber como vai se comunicar, como eu vou falar. Isso muitas vezes não é colocado também quando a gente ou participa de um treinamento de atendimento ao cliente, ou assiste alguma palestra. Muitas vezes a gente é orientado a só prestar atenção no outro e a só meio que gravar o que eu vou falar, mas não a prestar atenção em si mesmo, né? Então, eu acho que o grande diferencial que a comunicação não violenta tem e que ela traz é esse sentido da gente estar conectado consigo mesmo, percebendo as suas reações, né? E estar atento ao seu estado emocional também, né? Isso é fundamental no processo de comunicação. Por que eu estou falando isso? No momento ali do atendimento ao cliente, são duas pessoas que estão ali. Eu atendendo e o outro que está sendo atendido. O outro com os estados emocionais, os sentimentos e as necessidades, né? Marshall fala também de sentimentos e necessidades. E eu também com os meus sentimentos e necessidades. Então, isso precisa entrar numa certa comunhão, numa conexão, para que essa comunicação realmente seja empática. Porque senão esse processo de comunicação não vai se dar. Vou dar um exemplo prático. Digamos que eu esteja estressada. Estou revoltada naquele dia que eu briguei com todo mundo tal, e ali vou fazer atendimento com o cliente. Já trabalhei com atendimento a clientes, né? No presencial ali. E aí, estou estressada, tal, senta um cliente, eu falo, pois não, boa tarde. Tá. Aí fico ali no meu computador. Tá, tudo bem. Sim. Mais alguma informação? Isso não vai ser um atendimento qualificado, né? Eu percebi o meu estado emocional e ao invés de eu tentar administrar isso, eu vou estar colocando tudo isso para fora. Eu também não fiquei atento ao sentimento, à necessidade do cliente. E isso é um dos 4 passos da comunicação não violenta, né? A gente tem a observação, a gente tem o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, o que é essa observação, né? Agora, falando em termos de passos para a gente implantar isso no atendimento ao cliente. A gente precisa observar. Então, ali chegou o cliente, eu vou observar como ele está, vou observar o discurso dele, o que ele está precisando. E vou também procurar perceber nesse diálogo, nessa comunicação, aquilo que ele está sentindo, como ele está, porque é um atendimento humanizado. Eu acho que a pandemia veio trazer também muito isso para nós, né? Como é importante essa humanização, né? A gente precisa ser mais humano. A gente tem a tecnologia para nos ajudar, os sistemas, mas a gente jamais pode esquecer dessa questão do humano, do sentimento. E quando a gente estuda comunicação não violenta, a gente percebe que existem vários sentimentos, muitos nomes para sentimentos, nomes que a gente nem sabia que existia, sentimento que a gente nem percebe. Quando a gente faz os exercícios de empatia, que a gente tem que expressar o que está sentindo, a gente também percebe que nós não somos educados para nos expressar emocionalmente, muito pelo contrário. A gente é ensinado a reprimir sentimentos. E dentro da comunicação não violenta, a gente também aprende isso, né? Que quanto mais você reprime esses sentimentos, aquilo fica igual uma panela de pressão, né? E aí também falando em termos de psicologia. Você vai acumulando, vai colocando aquilo para dentro. Depois, digamos que chega também um cliente estressado, junto o seu estresse com o estresse do cliente, bum. Aí já era, explodiu a bomba. Aquela panela de pressão vai explodir. Por quê? Porque você não observou os seus limites, não observou o que você estava sentindo e não procurou dar vazão a esses sentimentos, né? Não é dar vazão assim, estressar, vou brigar com todo mundo. Mas é tentar se expressar de uma forma empática e genuína. Isso também é muito falado, esse conceito também é muito utilizado na comunicação não violenta. A expressão autêntica, verdadeira. A gente precisa ser verdadeiro. Quando você está no atendimento ao cliente, você precisa ser verdadeiro. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Você que é uma pessoa que estuda profundamente esse assunto, deve saber disso também, né? Sim, eu Que ia a gente chama muita... te interrompendo 2 minutinhos aqui, até para complementar essa tua fala,
que é exatamente isso, né? Porque às vezes você estava falando aí da questão de você estar estressada. E é o que eu falo às vezes nas palestras. Não é você reprimir aquilo que você está sentindo, senão você vira um fantoche, né? Você está só representando. Um Por robô. exemplo, um dos 7 passos da qualidade do atendimento da Disney, que eu até falo lá no meu curso, é olhar nos olhos e sorrir. E aí uma das coisas que eu falo é: não adianta também você ficar olhando nos olhos assim, encarando e sorrir assim, né? Tipo, o cliente ele vai perceber que Sim, você só tá sorrindo porque na Disney manda sorrir, entendeu? Que você não tá ali para resolver o problema dele, porque realmente você está mostrando que você está interessado naquele atendimento. E é interessantíssimo isso que você falou, dessa coisa de você olhar para dentro. Se você não está num bom dia, de qualquer forma, a gente tem que trabalhar isso, porque a gente precisa atender o cliente da melhor forma, até no dia que a gente não melhor está num bom forma. dia, né? Isso. Costumo dizer também que, assim, às vezes você só vai ter uma única chance de falar com aquela pessoa em específico na sua empresa. Na Disney acontece muito isso, eu que uso a Disney como case, né? Na Disney acontece muito isso. Às vezes a pessoa juntou dinheiro durante anos para fazer aquela viagem específica, então aquela talvez seja a única vez que aquele funcionário vai ver aquele cliente. Então é uma única oportunidade de Sim. você ter ali aquela relação e ela ser positiva, né? E isso acontece no nosso atendimento no dia a dia sempre também. E não é fácil, né? Às vezes as pessoas ouvem a gente falando e acham assim, ah, elas estão falando isso daí porque nunca atenderam. Não, eu já Não, trabalhei com atendimento também cliente final e não é fácil. Tem dia que realmente é muito não, difícil, né? Porque as pessoas trazem não as é suas fácil. cargas e você já tem as suas, então aquilo mistura e é o que você falou, a bomba Mistura. estoura. E é como você falou, né? Muitos cursos também falam, cursos que trabalham com atendimento ao cliente, vendas, falam dessa hora da verdade, né? Inclusive chamam de hora da verdade. Por quê? Porque além de ser ali aquele momento da única oportunidade que você vai ter, né, para fechar aquele negócio, para fazer uma venda e tudo mais, também é um momento para você ser genuíno e verdadeiro. E o cliente percebe isso, né? Ele percebe quando você Exatamente. realmente está interessado, né? Essa expressão autêntica e a comunicação genuína, ela passa por isso também. O cliente, ele vai perceber se você realmente está interessado e está ouvindo ele. Não adianta o cliente estar ali na sua frente e você está lá digitando, não está nem estabelecendo um contato visual. A gente sabe que isso também é Exatamente. importante. Existe a comunicação não verbal, né? Os sinais que a gente demonstra no rosto, né? Eu estar estabelecendo contato visual, a minha expressão facial, né? A gente tem vários tipos de expressão, se eu tô rindo, aquele sorriso amarelo, assim, artificial, né? Uhum. Ou se eu tô muito nervosa, com muita pressa, doida para liberar logo o cliente, querendo que ele saia logo, né? Então, você tá conseguindo me ouvir? Porque às vezes parece estar meio travando assim. Tá Tô travando? te Mas tá ouvindo. legal? Não, tô te ouvindo bem. Beleza. Vocês estão ouvindo bem, Então, gente? assim, Coloquem aí nos comentários se estão ouvindo bem. isso. Uma pessoa colocou aqui, a Eliane, hoje as máscaras, né, acabam impedindo um pouco essa questão também, né, da comunicação visual ali, não verbal, mas o tom de voz também, pessoal, interfere Faz toda muito, a a gente consegue diferença. perceber muita coisa pelo tom de voz. Mesmo que eu não consiga perceber ali essa nossa expressão do sorriso, né, que fica, pela questão da pandemia, fica fechado ali pela máscara, a gente percebe muita coisa pelo tom de voz. E a gente também Sim. tem todo um outro corpo nosso, todo o nosso corpo, ele se expressa também, como a Priscila falou, ela é uma pessoa que fala muito com as mãos, né? Então, quando a gente tem um cliente que ele chega nervoso, a gente também percebe, ele geralmente gesticula muito, ele bota a mão na mesa e ele fica lá batendo em cima da mesa, ele fica se mexendo o tempo todo, olhando para um lado, olhando para o outro, se ele está com pressa, né? Ele olha para o relógio. Então, existem outros sinais também, além dessa questão facial, a gente também tem outros sinais, né? A gente percebe muita coisa de sobrancelha, a sobrancelha continua ali também. É outro fator Verdade. importante. Eu sou uma pessoa que mexe assim, uma das sobrancelhas. Então, assim, é importante a gente ficar atento a isso. E principalmente voltando para os passos da CNV, né, que a gente tem esses 4 passos que são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido.
né? Então, o que que é essa observação? A gente começou a falar aqui, observar o cliente, né? Ficar atento à fala dele, o que ele traz, o que que ele está comunicando ali para você, o sentimento, como esse cliente está se sentindo, né? Em relação àquele atendimento, ao produto que ele veio buscar. A necessidade é um ponto fundamental, principalmente para quem trabalha com atendimento ao cliente e vendas, né? Não adianta ali o cliente estar com uma necessidade de você apresentar um outro produto ou você falar de uma outra coisa que não é relacionada àquilo que ele está precisando. Então, a gente precisa ficar atento à necessidade, aquilo que aquela pessoa está precisando no momento. E depois o pedido, né? O que que é esse pedido? É a comunicação de fato, né? Eu falar para a pessoa aquilo que é possível ser feito. Olha, Senhor, dentro do que você me pediu e do que a gente tem aqui, né, em termos de produto, em termos de sistema, é possível fazer isso, de uma forma clara, né? A gente precisa explicar isso de uma forma clara. E essa necessidade também, a gente precisa ficar atento que muitas vezes, agora falando em termos mesmo de comunicação não violenta, que tem essa tônica dos sentimentos, né, e das emoções, a necessidade também ela é carregada não só de uma necessidade física e material, mas existe também uma necessidade emocional. Os clientes têm necessidades emocionais. Então, ele chega ali, vou dar um outro exemplo para vocês. Eu atendia idosos, muitas vezes atendia os idosos nas agências. Então, muitos clientes, quando chegavam lá onde eu trabalhava, essas pessoas, eles vinham somente para tomar café e para conversar comigo, né? Também já tive cliente Para assim. sentir o quê? Para se sentir acolhido, para se sentir ouvido. Essas pessoas tinham essa necessidade de acolhimento, porque muitas pessoas são sozinhas, muitas pessoas não têm os parentes próximos. E Próximos. aí você pode me perguntar e falar assim, ah, Carla, mas você não tinha o que fazer, né? E você vai ficar aquele monte de gente lá atrapalhando você. Eu tentava conciliar, e é o que a Priscila falou, da melhor maneira possível. Procurava dar uma atenção, atender basicamente ali aquela necessidade e tudo mais, e depois dar prosseguimento para outros atendimentos. E isso me rendia muitos outros frutos lá na frente. Muitos desses clientes que eu só dava atenção naquele dia, traziam outros clientes Outros para mim, clientes. Exato. A indicavam gente para outras esquece desse pessoas, detalhe. me indicavam para outras pessoas porque eu era atenciosa. Muitas vezes faziam ali negócio comigo, ah, não, vamos, esse produto aí e tal, a gente conversava e, na medida do possível, eles também me ajudavam em relação ao meu atendimento, ao que eu precisava. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso, porque a relação de venda, de comunicação, ela precisa ser uma relação ganha-ganha. E ela envolve esses ganhos emocionais também, que muitas vezes a gente não esquece. A gente fica pensando só na meta, só no resultado, só no produto que eu preciso vender e esquece o principal, de estabelecer aquela conexão emocional. A comunicação não violenta, ela fala muito disso, de estabelecer uma conexão empática. Essa conexão empática é uma conexão emocional. Você vai se conectar emocionalmente com outra pessoa, né? Só de você estar em silêncio ali, ouvindo aquela pessoa, prestando atenção e ela vendo que você realmente está prestando atenção nela, faz toda a diferença. Outra coisa que é importante também, quando a gente ouvir a pessoa e ela comunicar essa necessidade que ela tem ali no atendimento, é você checar com ela se é isso mesmo. Porque a gente sabe que dentro do processo de comunicação acontecem falhas. Então pode ser que você entendeu que ela precisa de uma coisa, mas ela na verdade precisa de outra. Então você sempre tem que checar, né? Olha, senhor, senhora, eu percebi aqui na conversa que a senhora ou o senhor teve comigo que a senhora está precisando disso e disso e disso. É isso mesmo? É realmente esse produto, né? Realmente. E aí você estava falando sobre essa questão da necessidade, né? E eu estava lendo esses dias um livro do Seth Godin, aquele livro Isso é Marketing. E ele fala uma frase ele conta uma história que é a realidade, né? A pessoa que ela vai comprar uma broca para fazer um furo, na verdade, ela não quer uma broca, ela quer um furo na parede.
E aí, se você for mais a fundo, na verdade, ela não quer um furo na parede, ela quer colocar prateleira. E se você for mais Isso. a fundo, você vai ver que, na verdade, ela não quer colocar uma prateleira, ela quer organizar as coisas dela. E se você for mais a fundo, você vê que o desejo dela de organizar as coisas não é só porque está tudo bagunçado, é porque ela quer se sentir ali como alguém segura, que consegue fazer as coisas por conta própria, ela quer ela mesma furar aquela parede. Então, assim, ele vai mostrando que o desejo por uma compra ou por um serviço, ele vai muito além do que aquilo que a gente apresenta ali na hora. Às vezes, o cliente ele só chega, e isso vai muito de encontro com o que você falou, dessa questão da necessidade. Toda necessidade nossa, tanto de produto ou serviço, é para suprir alguma outra necessidade básica da gente, que pode ser emocional, pode ser Isso. física, pode ser qualquer outra coisa, entendeu? Quando eu chego lá para abrir uma conta, quando eu chego para contratar um fotógrafo, eu não quero as fotos, eu quero memórias, eu quero registro. Então é aí que você tem que tocar o seu cliente naquele seu atendimento. Um cliente que contrata você para fazer um serviço, ele não quer só o fruto daquele serviço, ele quer o que aquilo vai gerar para ele, né? Então, se a gente entende Exatamente. isso, a gente comunica muito melhor no nosso atendimento. Eu acho que isso é que é o mais importante, a gente entender como que a gente consegue chegar nesse âmago do cliente. Quando a gente consegue chegar nesse Sim. âmago do cliente, é que a gente consegue entender a melhor forma da gente atender, a melhor forma da gente falar. Às vezes o cliente não está ali comprando uma coisa, ele está realizando um sonho, né? Algo que ele já está querendo há muito tempo. Então, quando ele chega para comprar aquele objeto, mas que é uma realização de sonho, e aí a pessoa que atende ele dessa forma, de qualquer jeito, a mínima vontade de estar aqui hoje para atender, sabe? Aí o cliente ele já sai dali, a realização do sonho dele não foi completo, entende? Porque quando você tem um sonho para realizar, o processo inteiro, você imagina que o processo inteiro vai ser positivo. Então, quando uma parte do processo não é positiva, isso causa essa frustração, né, no cliente. E aí essa parte que eu queria entrar com você agora na questão da comunicação não violenta, exatamente quando você vai atender uma reclamação, né? Quando o cliente ele chega para você já reclamando, ele já teve algo que chateou ele antes, né? Às vezes o cliente ele não está sendo grosseiro com você porque ele tem um problema pessoal com você. Às vezes ele nem te conhece. Às vezes é um cliente que já sabe como é que é o seu atendimento, tá ali sempre. Mas às vezes ele nem te conhece. O problema dele não é contigo. O problema, às vezes, é um processo que falhou lá atrás. É uma compra Sim. que já está mal resolvida desde a primeira etapa. Como que a gente pode usar a comunicação violenta para responder reclamações? Comunicação não violenta. Isso, gente. O que eu falei? Falei violenta? Não, gente. Comunicação violenta. Não, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Só voltando um pouquinho, que eu achei muito importante quando você falou isso, e isso também é uma das bases da comunicação não violenta, que é a teoria das necessidades básicas de Maslow. É também uma das bases da comunicação não violenta, né? Por isso que a gente, quando estuda a comunicação não violenta, a gente estuda necessidades. E Maslow fala isso, que toda necessidade, no fundo, também é conectada com uma necessidade, é também uma necessidade emocional, que está diretamente conectada a sentimentos. Por isso que a gente tem essas etapas de sentimento e necessidade, né? Porque é exatamente isso que você falou, essa necessidade, ela é muito mais profunda. Quando a gente vai ali aprofundando essa comunicação com a pessoa, você percebe que é uma necessidade muito mais profunda e que está diretamente ligada a estados emocionais. Mas agora, voltando à questão da reclamação, né? Como é que a gente utiliza a comunicação não violenta no caso de reclamações, né? Eu acho que é maravilhosa essa proposta. Por quê? Porque a comunicação não violenta, ela tem essa proposta mesmo de ser ela ser utilizada como uma mediação de conflitos, né? Então, inclusive, a comunicação não violenta, ela é utilizada já em vários juizados, né?
em ações de mediação de conflitos. Então, já se utiliza isso muito no judiciário, já existem formações, cursos específicos para mediação com essa base de comunicação não violenta. E como é que a gente utiliza isso, então, né? Utilizando esses passos que eu já passei para vocês, né? Essa conexão empática é fundamental. Eu preciso ali ouvir tudo que aquela pessoa tem para me dizer. Eu preciso estar atenta, observando a pessoa, o discurso dela, o que ela está trazendo. Eu preciso me conectar genuinamente com aquilo que ela está sentindo. Pode ser que para mim seja uma besteira, por exemplo, eu comprei esse abajur e aí com uma semana ele parou de funcionar e não está funcionando mais, isso me gerou um transtorno. Aí, agora vou trazer como se fosse eu mesma na minha consciência, eu pensando, que besteira, gente, é só um abajur, tal. E por que a pessoa está se sentindo tão mal assim? Mas pode ser que para ela aquilo era importante, ela comprou um abajur para a neta dela, vou dar um exemplo. Comprou para a neta, era um abajur que tinha lá, agora falando em Disney, tinha uma princesa e o quarto é todo temático e a neta disse que queria um abajur assim. Olha toda a carga emocional que está envolvida nisso, né? Dela, da relação dela com a neta, da neta que esperava esse objeto, que era um objeto importante para ela. Então, em termos de reclamação, como é que a gente trabalha com a comunicação não violenta em casos de reclamações? A minha indicação é que você observe a pessoa, se conecte genuinamente com o que ela está sentindo, procure entender o que ela está sentindo, perceber esse sentimento, se conecte com ela, cheque. Então a senhora ficou chateada, né? Ficou muito chateada com o que aconteceu. Poxa, eu percebo, né? Infelizmente foi realmente uma situação chata. Olha, mas eu estou aqui para ouvir a senhora, para a gente dar um direcionamento para essa situação, para resolver da melhor forma possível. Então se coloque ali também à disposição para resolver essa situação de acordo com a necessidade que essa pessoa vai comunicar ali para você. Procure atender também essas outras necessidades que a pessoa vai ter. Ela provavelmente vai chegar com uma necessidade de acolhimento, uma necessidade de compreensão, uma necessidade de ser ouvida, né? Então, se você estiver ali com pressa, querendo terminar logo esse atendimento, se livrar da pessoa, você não vai conseguir dar um bom atendimento. Se a pessoa chega nervosa, é ideal que você acalme ela. Olha, senhora, eu estou aqui para te ouvir, a senhora tem razão. Realmente, imagino uma situação difícil. Procure ouvir a pessoa, né? O mais importante que a comunicação não violenta traz para nós é esse ato de ouvir. Ultimamente, muitos de nós temos perdido essa capacidade de ouvir. Já existe aquele ditado que é até clichê, né? Todo mundo fala, se você tem 2 ouvidos e uma boca, é para você ouvir mais e falar menos. E isso é uma máxima que é real, sim, né? A gente precisa ouvir mais as pessoas. E num processo de comunicação, às vezes a gente fica pensando, comunicação, eu tenho que falar bastante. Não, você tem que ouvir bastante. Isso é comunicação. Você vai comunicar depois de você ouvir. Primeiro você precisa ouvir bastante, ouvir tudo que aquela pessoa tem a dizer. E aí também sob uma perspectiva psicológica, a pessoa precisa desabafar. Em casos de reclamação, ela vai querer mesmo desabafar. A gente não deve levar nada para o lado pessoal. Ela vai querer descascar ali em cima de você. E se você achar que ela está falando de você, ela não está falando de você, na verdade ali você representa a empresa que ela veio procurar em relação ao produto, né? Ela tem você para falar, então ela está chateada com o que aconteceu. Então é claro que ela vai manifestar aquilo emocionalmente para você, mas é importante que a gente também esteja com essa autoconexão que a gente também fala, que a comunicação não violenta traz, né? Eu preciso estar conectado comigo mesmo, percebendo que, olha, esse estado emocional não é direcionado para mim, não é relacionado a mim, é uma reclamação explícita em relação à empresa. E, claro, a gente também precisa estabelecer limites, tá? Não estou pintando aqui um mundo cor-de-rosa, dizendo que num atendimento não vai acontecer de alguns clientes muitas vezes exagerarem e quererem, de repente, transferir o problema para você a nível pessoal. Então, é sempre importante a gente estar ali com aquela postura profissional, estabelecendo um limite. Não estabelecendo uma barreira para a comunicação, mas estabelecendo um limite.
dentro do que é profissional. Você estaria desempenhando um papel profissional de atender aquela pessoa da melhor forma possível, entendendo todas essas nuances emocionais que vão surgir ali. E aí você vai, através dessa comunicação, dessa fala, do discurso dela, perceber todos esses sentimentos e acolher essa pessoa da melhor forma possível. Isso. E até porque é todo um ciclo, né? É o que eu costumo Sim, dizer assim também, que assim, às vezes o atendimento final não consegue ser bom porque a empresa não trata processo. Então, o cliente, ele vai chegar para você e vai jogar em cima de você toda a raiva que ele está sentindo, porque foi até o que eu falei, às vezes ele está dias, às vezes meses, reclamando sobre a mesma sim, coisa e não tem aquela solução. E às vezes é porque os processos também não estão bem delimitados, não estão bons, então isso também não alinhados. ajuda Uhum, muito o atendimento final. Mas se você tiver uma postura diferenciada no atendimento, você já consegue contornar um pouco mais aquela situação, né? Eu acho que isso que você falou é extremamente importante. Eu acho que uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando o cliente chega estressado demais é acalmar, né? Porque se o cliente chega sim, gritando e você grita junto, aí já era, aí acabou, aí não vai ter solução de nada, aquela conversa não vai a lugar nenhum, né? É o relacionamento nosso no dia a dia normal, ele é assim, se a pessoa chega gritando contigo, você grita com ela, acabou, não vai resolver. Então, é sim. aquela questão de acalmar ali o cliente primeiro. E é muito importante a gente trazer isso que você falou também, até por uma comunicação escrita, né? A gente vê hoje que as empresas elas têm muita dificuldade no atendimento quando ela precisa escrever. Meu marido aqui costuma dizer assim uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala, amor, as palavras não têm sentimentos. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com como a gente escreve as coisas, né? E eu me policio muito nisso. Às vezes você lê, relê o que você está escrevendo ali, ou então às vezes sai um negócio e você fala assim: meu Deus, a pessoa vai ler isso aqui e vai pensar que eu briguei com ela, que eu discuti. Porque às vezes a gente escreve, até a forma com que a gente vai escrever, ela também precisa ser uma forma que demonstre essa comunicação não violenta, que demonstre essa empatia, né? Isso. Eu peguei esses dias aqui, coloquei até no meu feed uma reclamação, porque a gente vê cada coisa, né? Quando você trabalha com atendimento, meu filho, você começa a ficar um observador de atendimento no universo. E aí eu peguei no aplicativo de comida, né? iFood, vou falar. Foi no iFood, a gente olhando lá, vamos pedir a comida aqui, não sei o que, só não vou falar em que loja que foi. Vamos pedir aqui a comida, não sei o que, quando a gente foi ver, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai pedir numa loja que a gente não tem o costume é olhar as avaliações, né? E aí uma das clientes foi lá e reclamou lá do produto. Ah, o produto não chegou, não estava muito bom, não sei o que, nanananá, não gostei muito por causa disso, daquilo. Aí a pessoa respondeu assim: acho que a senhora deve ter um péssimo gosto. Eu confesso que eu fiquei assim, sem acreditar no que eu li. Mas é exatamente assim. Eu dei um print na tela, só riscando ali as pessoas para garantir aí a anonimidade, né? Mas é Sim. exatamente isso. Às vezes, até a forma como você vai se expressar na hora de você responder um cliente escrevendo é importante, né? É muito complicado. Porque primeiro que você tem que entender que é exatamente aquilo que você falou lá no início, que tem uma pessoa do outro lado. Então, como aquela pessoa vai ler aquilo que você falou? Né? A gente vê muitas vezes, posso fazer um pedido? Ah, não, já está fechado. Ah, não, ponto, já está fechado, ponto. Né? Isso é prestar atenção na forma como você vai responder escrevendo, né? Eu acho que você aplicar também a comunicação não violenta escrevendo para os clientes é muito Sim. importante. É importante isso que você falou, porque a gente também está com essa dimensão da distância, né? Então, até quando na própria conversa aí, que na nossa conversa você já introduziu, como é que a gente faz essa comunicação não violenta, assim, à distância, né? Isso. E passando por essa dimensão escrita, que ampliou ainda mais, né? Os atendimentos online se ampliaram de uma forma ainda maior, né? É fundamental que a gente fique atento, sim, às nossas palavras, porque as palavras, elas também têm carga emocional.
e o discurso, como você estrutura o discurso também. Vocês devem observar, não sei se vocês, eu também sou meio que nem a Priscila, né? Isso é coisa meio de psicóloga de ficar analisando as coisas. Então, às vezes, eu vou procurar um serviço e tem aquelas respostas automáticas que já são de determinados perfis que chegam, né? E você manda uma mensagem, já chega uma resposta automática. Vocês devem observar que muitas dessas respostas automáticas já são estruturadas nesse sentido de estabelecer uma comunicação mais empática. Geralmente assim, olá, tudo bem? Ficamos felizes de você estar entrando em contato conosco, ficamos felizes com o seu contato. Em breve, no momento não estamos atendendo, mas em breve responderemos a sua dúvida. Então, tudo isso já é uma forma de você estabelecer uma recepção para aquela pessoa. Isso já gera um sentimento de quê? De acolhimento. Então, toda vez que a gente for estruturar um discurso escrito, a gente sempre tem que pensar no que está por trás dessas minhas palavras, que tipo de sentimento eu vou gerar na pessoa que vai ler isso que eu estou escrevendo. Então, quando a gente escreve, a gente tem que ler uma, duas, três, várias e várias vezes. E, se possível, se tiver como, pedir para outra pessoa ler também, né? Às vezes, dependendo do que for, a gente pede para o nosso chefe, para o supervisor ler, ou para algum colega que trabalha com a gente, olha, deixa eu compartilhar aqui com você, como nesse caso da reclamação, por exemplo, quem trabalha respondendo reclamação, eu já trabalhei respondendo reclamação por escrito também. Então, eu escrevia a mensagem, eu lia 300 vezes e muitas vezes eu compartilhava com colegas também, dependendo também do tipo de reclamação. Às vezes era uma reclamação assim que era bem complicada, que tinha que ser estruturada, que envolvia questão judicial. Eu vi que minha prima também colocou aí sobre petições, né? Que a comunicação não violenta também ajuda ela em termos de petição. Então, quando a gente vai responder principalmente uma reclamação, a gente precisa ficar atento aos termos que a gente vai utilizar, a forma como a gente vai se expressar e, se possível, compartilhe com outras pessoas, que isso também ajuda. Porque, às vezes, a nossa escrita também está tão viciada ali no dia a dia, de você responder, de você trabalhar sempre da mesma forma, e aí você acha assim que tá bom, ou às vezes é um dia que você tá muito cansado também, e já passou por tanta coisa, tantos outros clientes. Se você puder compartilhar com uma outra pessoa, é o ideal, né? E sempre pensar em como a outra pessoa vai se sentir lendo aquela mensagem. E se as necessidades que ela tem com aquela reclamação, se elas foram atendidas também. Exatamente. Porque às vezes acontece, né? De você pedir para outra pessoa ler, você ter essa visão do outro é muito bom. Porque por mais que seja um colega seu de trabalho e não a pessoa, o cliente, né? A pessoa vai olhar aquilo ali. Todos nós somos clientes. Todos somos. Todos já tivemos problemas com o atendimento. Então a pessoa pode olhar aquilo que você escreveu e falar assim: se eu lesse isso aqui, eu ia achar que isso é uma grosseria. Então, acho melhor você mudar aqui esse texto assim, esse texto assado. E uma das coisas que a Beatriz falou que eu achei interessante foi que ela falou, além da questão de você usar a comunicação não violenta, porque influencia nessa forma de escrita melhor, né? Ela fala assim, influencia muito na formação de um acordo ou não, ou seja, a forma como você se coloca, a forma como você escreve, a forma como você fala, ela pode ditar ali se você vai conseguir um acordo ou não, se você vai conseguir uma venda ou não, se você vai conseguir manter o cliente ou não. Quantos clientes que desfazem, às vezes, relacionamentos de anos com empresas, a gente vê muito isso em empresas de telefonia, a gente tem muito problema, às vezes, com essa questão, empresas de internet, né? Sim. Nossa, internet caiu. Vamos falar logo da internet. Para a empresa de internet para reclamar. Entendeu? Então, empresa de internet, aí você liga e às vezes você está 10 anos com um contrato com uma empresa e por causa de um atendimento ruim, você cancela aquele vínculo, né? Por causa daquele atendimento. Então, como isso é importante. Então, assim, para finalizar nosso papo de hoje, que está muito bom, podia ficar conversando sobre isso aqui com você sempre, né? Eu também ficaria falando até amanhã. Cara, é um tema muito bom. Eu gosto de falar sobre isso, gosto de falar sobre atendimento, sobre comunicação, como atender o cliente bem, e isso é muito bom. E trazer esse contexto da comunicação violenta e da tua visão psicológica do negócio, trazer essa sua visão
de psicólogo, de análise mesmo da comunicação e desse contexto da comunicação violenta para esse assunto é muito bom, porque traz uma outra Essa visão. dimensão emocional, né? A dimensão Exatamente. emocional que muitas vezes a gente não percebe, né? E que permeia Exatamente. tudo em termos de relacionamento. Exatamente. E assim, você acha que exatamente por causa disso tudo que a gente falou aqui, valeria a pena as empresas investirem não só em treinamento de atendimento, mas um treinamento em atendimento focado em comunicação não violenta, né? Você pegar, Com eu falo certeza. muito sobre o treinamento de atendimento, mas você focar nisso também na forma como os seus funcionários vão atender os clientes, na forma como eles vão receber. E treinar mesmo, gente, porque às vezes a pessoa não tem aquele jeito de falar em casa, né? Você vê que tem famílias que é uma loucura dentro de casa, como as pessoas se comunicam, e aí como você pega essa pessoa que está ali dentro daquele contexto familiar, coloca ela para atender os seus clientes e espera que o atendimento seja dessa forma, né? Então, o que você acha Sim. disso, de levar isso para treinamento? Eu acho fundamental. A Drica também falou aí, as empresas precisam usar CNV para ontem. Uhul, isso aí. Me chamem. Exatamente. Inclusive, me chamem para dar Aí chama, palestra, Karina. treinamento. Inclusive, gente, tira uma foto aqui Vou da adorar. live, ó. Tira uma foto da live, compartilha Isso. a gente aí para todo mundo. Eu vou recompartilhar aqui todo mundo que Mas marcar a gente aí. show. Show, me indique e me recomende. Mas tirando a parte dessa brincadeira aí do Merchan e do Jabá, é fundamental, sim, essa questão da comunicação não violenta. E eu gostei muito do que você disse quando você trouxe a dimensão pessoal, né, da família. Porque a comunicação não violenta, ela também é para ser utilizada no meu interior, no meu âmbito pessoal. Não adianta eu aplicar comunicação não violenta só ali na hora que eu estou trabalhando ou quando eu estou fazendo palestra. Ultimamente eu tenho procurado também aplicar no meu dia a dia. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas a gente sempre fala que comunicação não violenta, a CNV, ela é uma prática diária. Então, para as empresas implantarem isso, além de um treinamento especializado, de palestras, é fundamental a prática. E aí a gente já entra num outro tema que também está lá na minha bio, que a gente chama de rodas de empatia. As rodas de empatia trazem para a gente essa dimensão prática da gente praticar CNV com os outros, ouvindo as outras pessoas, recebendo o que elas têm a dizer, trazendo a nossa contribuição ali em termos de acolhimento, porque geralmente quando a gente começa a praticar a comunicação não violenta nas rodas de empatia, em geral a gente interrompe as pessoas, a pessoa começa a falar e traz um problema. Aí você interrompe ela porque você quer dar um conselho, você quer orientar, você quer já trazer o seu exemplo, ou você quer julgar, falar, mas se fosse eu, isso assim, assim, assim. Isso não é empatia. E a gente acha que é Uhum. empatia. Eu acho que é super empático. Gente, mas eu tô dando um conselho para ela, eu já passei por essa situação na minha vida. Você vai dar um conselho para ela se ela pedir. Se ela pedir um conselho, se ela pedir, você já passou por isso, aí sim você traz o seu exemplo. Mas não é já para a gente despejar tudo que a gente vivenciou, os nossos conselhos, as nossas análises em cima das pessoas, porque isso não é empatia. Isso é É simpatia. E a simpatia. gente confunde muito isso. A gente confunde muito isso. E acha que está sendo super empático, né? Nossa, hoje eu fui a pessoa empática, porque ali eu ajudei a minha amiga. A sua amiga chegou para desabafar, você não deixou ela nem falar e já começou a falar um monte de coisa em cima do que ela tinha, na verdade, para dizer. Você não a ouviu. Então, o primeiro passo é ouvir. E se as empresas, se você perguntou, né, se as empresas devem investir nisso, eu acho que é fundamental, porque além de qualificar o atendimento delas com os clientes, ia qualificar a relação entre as chefias, entre os colaboradores e os chefes, entre as equipes, os pares, e principalmente essas pessoas levariam tudo isso para o âmbito pessoal delas. Ia qualificar muito o relacionamento entre a própria família. E quando a pessoa tem a dimensão pessoal dela também equilibrada,
todas as outras dimensões começam também a se ajustar. A gente sabe que nós somos seres integrais, né? Então, eu não sou a Carla que trabalha, não é separada da Carla que é mãe, da Carla que é filha, amiga, da Carla que é psicóloga, da minha parte em relação à espiritualidade. Tudo isso é um conjugado, né? Então, se eu tenho conflito em alguma dessas áreas, provavelmente isso vai se refletir também no meu trabalho. E se eu melhoro o meu processo de comunicação, se eu aprendo a me expressar de uma forma mais emocional, em termos de qualidade emocional, né? Sem precisar ferir os outros, sem precisar despejar em cima dos outros a minha carga emocional. Não estou falando para que quando a gente fique irritado ou sentindo qualquer problema, a gente coloque para dentro. Não, engolir, não é engolir. A comunicação não violenta, ela ensina, inclusive, a gente, nessa dimensão que eu falo para vocês da autoconexão, é a gente perceber quando a gente não está pronto para oferecer empatia. Porque também não vou pintar o mundo cor-de-rosa aqui da CNV e falar para vocês que a gente está pronto para oferecer empatia todos os dias. A gente não está pronto para oferecer empatia todos os dias, principalmente porque nós não fomos acostumados a falar de sentimentos e a prestar atenção no sentimento dos outros todos os dias. O tempo está no nosso trabalho, em resultado, em meta, em tempo, principalmente no tempo, né? Agora, com a questão da pandemia, a gente fica preocupado com a máscara, se a pessoa está tossindo, se está espirrando, se tem isso, tem aquilo. Então, são N preocupações que passam, N pensamentos que passam na nossa cabeça. Mas a comunicação não violenta, ela traz muito essa dimensão do emocional, da gente perceber que a gente precisa entender o que está sentindo, respeitar o que está sentindo. Você não está pronto para oferecer empatia, é você se afastar. Claro, se a gente está falando de uma dimensão, se a gente está falando de uma dimensão profissional, como a Pri mesmo falou, a gente vai procurar fazer isso da melhor forma possível, né? É claro que eu não vou destratar um cliente porque eu não estou ali pronta para oferecer empatia. Eu vou falar para ele, ó, só um minuto que eu não estou legal, eu vou embora, depois eu... Não dá, né? Vou te deixar seria bom, mas... aqui, ó. Mas não dá. Mas se você tem de repente, uma oportunidade de falar assim, olha, só um momentinho que eu vou pegar uma água, só um minuto, já é algo que você pode fazer, é aquela pausa que você dá, vai ali, pega uma água, pega um café, já respira, né? Estabelece essa pausa, isso é muito importante, e eu acho que as empresas deveriam investir sim na CNV, ô Priscila, em todos os treinamentos possíveis em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de questões emocionais. As empresas precisam, para ontem, investir em questões emocionais. Não adianta a empresa ficar falando que eu tenho que fazer avaliação de clima organizacional, fazer avaliação de gestão de desempenho, implantar N ferramentas, falar que está embasado em gestão por competências, se você não olha para as pessoas naquilo que é mais básico, que são as suas necessidades, que são os seus sentimentos. Então, isso é básico. Se a gente perceber que a gente está ali, né? Por isso que em muitos livros de administração a gente estuda essa definição de capital humano, né? Eu sei que isso, às vezes, tem vários vieses sociais também que a gente pode analisar isso, mas não é o caso. Mas ali nós estamos lidando com pessoas, não estamos lidando com máquinas. E como pessoas, a gente precisa ficar atento ao que essas pessoas estão sentindo, essas necessidades emocionais, né? As pessoas estão adoecendo. Quantos casos vocês veem aí de depressão, ansiedade, né? Já se fala que tanto a depressão quanto a ansiedade já são os maiores males do século. Já ultrapassam muito doenças infecto-contagiosas, né? São as doenças que mais acometem as pessoas e que geram N comorbidades, né? Inclusive questões físicas, de obesidade, questões de colesterol, questão de diabetes. Muitas dessas questões são associadas à dimensão emocional. Então, as empresas precisam, para ontem, investir sim em comunicação não violenta, para que as pessoas possam se comunicar melhor, não só com os seus clientes, mas também entre si. Eu vou ler aqui, a Drica colocou uma pergunta. Sim, ela falou custo sobre energético. A questão da empatia constante, né? Sim.
A empatia constante, na verdade, ela é um exercício. E eu não vejo assim como um custo energético, porque a gente começa a pensar a empatia como uma obrigação e pode pensar assim em termos de, ai, que coisa pesada. Mas a empatia, ela na verdade, toda relação humana deveria ser empática. A gente deveria se expressar naturalmente assim. E empatia, às vezes a gente também acaba confundindo a definição, não é eu aceitar tudo. Né? Eu gosto muito quando eu falo de CNV, que muitas pessoas falam, eu tenho pavor de CNV. Com essa coisa de CNV, as pessoas ficam achando que eu tenho que ficar falando Eu não posso me manso. aborrecer, não posso ficar Não vou contra mais me as coisas. aborrecer. Não A é Carla isso. virou um monge, está levitando na nuvem dourada. Não, não estou levitando na nuvem dourada. Entendeu? Gostaria, mas não estou. Tenho os meus dias de estresse aqui na minha casa, com a minha família. Minha prima Thaís sabe. Os meus amigos também que estão participando sabem. Tem dia que a gente não tá legal, não tá bem. E isso a CNV ensina pra gente também. Eu preciso perceber quando eu não estou bem. E aí entra naquela questão que eu falei, Drica. Quando eu não estou bem para oferecer empatia, né? Tem momentos que eu não vou estar bem ali para CNV, comunicação não violenta, Monique. Monique, Aí agora eu tô falando só CNV para ficar mais curtinho. Mas é a abreviatura de comunicação não violenta. Então, tem momentos que eu não vou estar pronto, não vou estar bem para oferecer empatia para outras pessoas, né? Mas o ideal é que as relações sejam empáticas, por quê? Porque eu preciso estar atento aos sentimentos e às necessidades das pessoas. Mas também haverá momentos. Minha prima falando que eu sou a calma em pessoa. Ai, linda, te amo. Te amo. Só porque você me ama. Testemunhos, eles são os testemunhos, ó. Só porque você me ama que você fala essas coisas. A visão que o outro tem de você. Pois é, eu acolho, eu recebo. Né? Então, assim, a gente precisa perceber essa dimensão, Adriana ainda, ela já viu esse outro lado. Estressado. E a gente precisa ficar atento a esses sentimentos das pessoas, né, as necessidades dela, mas eu também não tenho que me violentar a atender a necessidade das pessoas o tempo inteiro. Não, porque não haverão momentos que eu não vou ter como atender, e vai ter esses momentos também, agora a gente trazendo para a dimensão de cliente, né, atendimento ao cliente, haverá um momento que você não vai ter como fazer o que o cliente quer. Isso. Aquilo do limite que eu disse para vocês, a gente tem que estabelecer um limite, tem que ter o limite também dentro daquilo que a empresa pode fazer. Porque às vezes também o cliente quer uma coisa que a empresa não tem como fazer. Olha, isso infelizmente não tem como fazer. Negociação envolve isso. Quando a gente está tratando de negociação, é uma relação ganha-ganha. E falando em termos de empresa, vai ter coisas que a gente, infelizmente, não vai ter como fazer. Gostaria muito de fazer, mas é aquela questão da expressão genuína, né? Eu vou trabalhar ali com a verdade. Isso. Vou colocar para o cliente o que eu posso fazer, dentro das minhas limitações. Então, respondendo essa pergunta da Dri, empatia, não é que você está o tempo inteiro ali aberto, venham pessoas, vou atender todas essas necessidades, joguem seus sentimentos todos em cima de mim. Não, é eu estar ali aberto, verdadeiro, pronto para te escutar, para te ouvir, para ouvir o que você tem a dizer, acolher, mas nem sempre eu vou poder atender as suas necessidades. E aí você tem que ser verdadeiro, principalmente com você mesmo, e dizer para outra pessoa. Aí é o que a gente chama de expressão autêntica. Olha, eu estou sentindo isso, eu não estou bem, não tenho como oferecer empatia para você, no caso de uma relação ali pessoal, né, ou dependendo de quem você esteja conversando. E se for uma relação comercial, você vai colocar para a pessoa o que você pode atender em termos de necessidade e o que você não pode. Então, acho que é isso. Tudo na relação precisa ficar claro, né? E falar sobre essa linguagem clara também é muito importante. Ela tem que ficar... A comunicação ela precisa ser clara do início até o fim. Você precisa saber e verdadeira. O que você vai estabelecer ali naquela relação. E falando em termos negociais, é isso. É uma relação de troca. Você está fornecendo algo para você receber algo. Sim. Então, às vezes, o cliente quer mais do que você pode dar e vice-versa também, né? Sim, Carlinha, a gente tem que ser verdadeiro. Esse papo maravilhoso aqui. Falei que a gente podia fazer essa live aqui por umas 3 horas.
Muito Sim, obrigada por ter aceitado o meu convite. eu que Gente, a live agradeço. vai ficar gravada. Eu consegui gravar a parte 1 antes de cair aqui, derrubar a gente. E graças a Deus consegui salvar e vou salvar aqui a parte 2 também. Então, quem não conseguiu pegar do início, vai lá, que tá aqui gravadinha, assiste desde o início, porque eu acho que Carlinha hoje compartilhou coisas extremamente importantes aqui com a gente até agora. E, Carlinha, muito obrigada por estar esse Beijo, tempo aqui com a gente, compartilhando todo esse seu gratidão. conhecimento. E compartilhem, gente. Compartilhem isso com as pessoas que vai ficar gravadinho aqui. Muito obrigada, Carlinha, pelo teu conhecimento. E, ó, Beijo, sigam Carlinha lá gratidão. também para saber mais sobre comunicação não violenta, desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, gestão de projetos, rodas de Empoderamento empatia. feminino, Isso aí, empoderamento empoderamento feminino, feminino, gente, extremamente importante hoje, né? É um assunto também isso que a aí. gente pode depois marcar uma outra live aqui para falar sobre isso. Vamos. Beijo, gratidão a todos que participaram, amigos, parentes, seguidores. Beijo para todos vocês e apliquem a comunicação não violenta na vida de vocês, que vai fazer diferença, tem feito diferença na minha vida e é por isso que eu compartilho esse conhecimento com todos vocês. Um beijo grande a todos. Gratidão, Priscila. Beijo, meu amor. Beijo. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.